Bom, primeiramente eu vou pedir perdão a todos os envolvidos pelo tempo que eu passei sumido, apesar disso não ser nenhuma novidade. Isso porque eu acabei ficando aficionado por um livro que eu tava lendo. E esse livro se chama 12. Ele não é escrito 12, é só o X, o I e o I, de novo, em algarismo romano. Esse livro ele é brasileiro, ele foi lançado há pouco tempo, relativamente falando, mas eu gostei bastante dele, apesar dele ser uma farofa só. Calma aí, eu vou explicar. O fato de ele ser uma farofa significa que ele tem vários cenários envolvidos. Ele é literalmente uma alta fantasia, onde a gente tem vários cenários. A gente tem o cenário distópico, a gente tem o cenário cyberpunk, a gente tem o cenário medieval. Medieval entre grandes e enormes aspas, porque não é bem medieval assim. Enfim, a gente começa o livro conhecendo o Euron, que é o irmão mais velho, e o Asta, que é o irmão mais novo. Qualquer referência a Asta de Black Clover, eu acho que não é mera coincidência não. Apesar disso, assim, eu não posso falar, não assisti Black Clover não. Enfim, o Euron e o Asta, eles estão, parece que indo numa missão pra poder matar o Imperador. Literalmente isso. Matar o grande masterpiece da obra inteira, que é nada mais, nada menos que um mago supremo. A primeiro momento a gente pensa, não, esses dois são malucos, eles só podem ser malucos. E sim, eu também pensei que eles eram loucos, até eu começar a perceber que esses dois, obviamente, não eram criaturas normais. E como não tem nenhuma imagem dele, né, o livro é recente, ainda é de escritor independente e tudo mais, então não tem nada do livro que eu consiga mostrar aqui pra vocês além da capa dele. Então provavelmente eu só vou utilizar um monte de imagem aleatória pra vocês não ficarem perdidos enquanto eu falo. Enfim, o Euron e o Asta, aparentemente eles têm uma característica que é muito, mas muito notória neles, que são uns olhos, assim, que a íris do olho deles é ciano, tão ciano que parece celestial. Enfim, eles... E isso é importante na frente, anotem isso, é importante lá na frente. Mas eles não começam na cidade imperial, né? Tipo, a cidade onde o governador governa e tudo mais. Não, eles começam em uma cidade que é ali governada por um dos grandes governadores que existem nesse mundo, que é justamente essa cidade que lembra muito um cyberpunk tecnológico. E quem governa essa cidade é o governador Foster. Isso, esse é o nome dele, Governador Foster. O Foster, ele é tipo o Homem de Ferro desse universo. O cara é crânio demais, ele é cabeça, foi ele que fez todas as inovações tecnológicas e tudo mais. E o que me deixa mais surpreso nesse livro é justamente o fato de a cúpula do Imperador não ser formada apenas de usuários de magia. A grande maioria é de usuários de magia. No entanto, ele tem os usuários de magia, ele tem uns caras ali que mexem com biologia morta, se é que vocês me entendem, e tem os caras que mexem com arsenal tático de guerra, que é justamente a área do Foster. Ele mexe com tecnologia, avanços tecnológicos, torres de sinais, de digital e tudo mais. Tanto é que essa cidade onde ele governa não é só uma cidade, aquilo é praticamente ele. Ele tá literalmente com a mente dele infundida em toda uma capital, é como se ele fosse a metrópole. Tipo, pega Exterminador do Futuro e eleva a um novo nível. Ele tá conectado com a cidade toda, ele mexe com todas as estruturas apenas por comandos neurodigitais. É insano. Mas, enfim, pegando toda essa dinâmica ali, né, do Foster e dos governadores,
a gente até pensa, tá, mas por que esses dois irmãos que estão com foco em matar um imperador acabam se mudando ou vivendo ali na cidade de um dos governadores dele? Isso não faz sentido. Não faz sentido no começo. Mas aí a gente entende que estava próximo do aniversário centenário da cidade, não tô lembrado direito. Mas enfim, era um evento importante para a cidade e toda a cúpula do imperador iria se fazer presente. Todos os comensais da morte dele iam se fazer presentes ali. Quem é de Harry Potter entende a referência. E eles aparecem e a apresentação de cada um é magnífica, porque a gente entende mais ou menos qual é a função de cada um desse império. Enfim, ele chega ali, né, tem toda uma reunião e aí que a gente entende o que o Asta e o Euron são. Eles são tipo uma espécie de super predador iluminado aí que tem nesse universo. E tipo, eles não são igual os personagens super poderosos que a gente já conhece. Eles não têm um poder latente assim, que a presença deles vai esmagando todo mundo. Não. A maioria desses predadores sobrenaturais, né, que eles encarnam, eu acho que o nome é Faninho até, eles são na verdade muito calmos, eles passam despercebidos e eles têm uma imunidade muito forte à magia, eles têm uma tolerância muito grande à magia. Por isso que o governador não gosta deles e até ordenou o abate em massa deles antes que eles pudessem, tipo, crescer e se tornar mais maduros e poderosos. Mas o Asta e o Euron meio que passaram despercebidos por isso. E o que mais surpreende é que o Asta, ele não é aquele típico adolescente de fantasia, né, que tenta resolver tudo numa tacada só. Pela primeira vez em muito tempo eu vi numa fantasia um irmão adolescente que confia no irmão mais velho. Isso me pegou meio desprevenido. E é legal ver o Asta meio que obedecendo às ordens do Euron ali. E o plano dele se desenrolando ainda no primeiro ato do livro. Os cabeça, né, os governadores estão ali fazendo os planos deles. E o Asta e o Euron estão ali, só esperando pra dar o bote, igual a serpente. E não dá em outra. Esse dia chega. A gente tem até a história do Foster lá por um momento, mas enfim, eu vou comentar isso em outro vídeo aqui porque o livro tem 400 páginas, minha gente. Mas enfim, chega ali, né, tá ocorrendo toda a festa, tem uma marcha cerimonial e tudo mais, e o caramba, 4. Mas quando chega no momento ali, né, simplesmente o Euron faz um pandemônio na cerimônia. E aí que a gente vê um pouco do poder dele. O Euron simplesmente sai manipulando tudo quanto é tipo de elemento e joga pra cima do Imperador. Literalmente. Ele só sai rodopiando tudo. Mas o Asta não. O Asta ele só controla o metal ali e ele só controla o metal para distrair os outros governadores para eles não interromperem. Mas quem disse que precisava de interrupção? O Baltazar praticamente varre o chão com a cara do Euron. Quer dizer, mais ou menos. E sim, Baltazar é o nome do grande imperador bruxão lá que existe. E que meio que governa tudo ali. E o embate entre eles já quebra a expectativa ali, porque os caras terraformam toda uma parte de uma região ali, viram todo o lote de terra de cabeça para baixo. Mas nenhum dos dois quer dar o braço a torcer. Acaba que o Asta ele tem a sua atitude imprudente, mas que acaba salvando o irmão, né? Porque ele praticamente chamusca o imperador, né? E atravessa um raio no peito do velho. Mas enfim, quando isso acontece, meio que tem uma separação ali. O imperador fica de fato ferido, negócio de quase morte mesmo, mas ele vai se recuperar, né? Porque a patota dele chegou pra ajudar. E o Asta e o Euron, eles perdem essa oportunidade, eles são obrigados a fugir e se esconder. Porque o Asta tá só a capa da gaita e o Euron não consegue mais continuar lutando por motivos óbvios, né? Ele acabou de bater de frente com o chefão da obra toda e quase não sobreviveu pra contar a história, o que era óbvio. Mas o primeiro ato do livro, ele termina com um juramento de morte mesmo, onde o governador, quer dizer, o imperador,
ele jura por A mais B que no momento em que eles se encontrarem de novo, ele mata o Euron. Mas eu acho meio difícil acreditar nisso depois do que você lê ali no final do ato 1. Sim, isto tudo foi o ato 1 do livro. Não foi o ato 2, não foi o ato 3, foi o ato 1 do livro. Mas enfim, né, eu já li o livro. Eu já li tudo praticamente. Mas eu vou comentar de ato por ato aqui porque é um pouco mais fácil pra mim, né? Eu não quero que esse vídeo tenha muito mais de 10 minutos. Então, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.